Amém, graças a Deus, que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família, todos aqueles que nos acompanham, de longe também. Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos tratar desses versículos. Jesus estava no Sermão da Montanha, dando aquelas maravilhosas instruções, e veja o que ele fala agora. Ele diz assim, a partir do verso 5, Mateus 6: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa ou galardão. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Amém, queridos? Instruções maravilhosas de Jesus sobre oração. E eu intitulei esse estudo Proibições nas orações. Às vezes a gente fica pensando matutando, por que Deus atende prontamente algumas pessoas e às vezes não nos atende. A gente ora e a resposta de Deus não vem. A Bíblia nos mostra que Deus não tem filhos prediletos, irmãos? E Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E a Bíblia nos ensina que Deus quer atender às nossas orações, e Deus atende às nossas orações, não é? Ele responde, nem sempre atende os nossos pedidos, mas nos responde, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Jesus nos ensinou a orar, e aqui ele vai dar algumas instruções sobre oração com seus discípulos, como eu disse, no Sermão da Montanha. Vocês lembram que teve uma ocasião que os discípulos falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. E Jesus ensinou, e Jesus, acima de tudo, ensinou como, irmãos? Orando. Não é? O príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele diz assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregarem. E ele era conhecido como o príncipe dos pregadores, irmãos? Então, não adianta falar bonito, ser um excelente orador. Qualquer orador, qualquer pastor, qualquer líder religioso, antes de falar ao povo, ele precisa estar com Deus. Ele precisa estar com Deus. Então é muito importante nós aprendermos a orar. Jesus passou pouco tempo com as multidões. Um tempo maior ele passou com os discípulos ensinando. Mas ele gastou mais tempo orando.
a sós com Deus. Vejamos aqui o que Jesus proíbe nas orações. Está claro o texto, não tem muito que pesquisar. A primeira coisa, o que ele proíbe? Hipocrisia. Versículo 5: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. É bom entender, irmãos, que Jesus não está proibindo a oração em público. Jesus não está proibindo a oração em pé, nem em praças. Ele não proíbe isso. O que ele está proibindo aqui é o quê? Hipocrisia. É muito importante a gente entender isso, tá? Então, os fariseus oravam e eles não estavam preocupados com a oração em si, estavam preocupados com os outros. Eles queriam aparecer, eles queriam ser vistos, eles queriam chamar a atenção dos homens, para que eles vissem que eles estavam orando. Por isso esse destaque, em pé, em determinados lugares de destaque na sinagoga, em cantos de praça para serem vistos por todo mundo, não é no lugar escondido. Então, por quê? O que eles queriam? Ser vistos, ser admirados. É isso que Jesus está condenando, irmãos. Eles não estavam preocupados em agradar a Deus. Eles não estavam preocupados em atingir o coração de Deus, mas estavam preocupados com os homens, com aquelas pessoas que estavam olhando para eles, não com a avaliação de Deus, mas com a avaliação dos homens, das pessoas. Eles queriam ser vistos, como eu já falei, elogiados, admirados. Puxa, olha como ele é religioso, como ele é um servo, como ele é dedicado, olha como ele ora. E Jesus diz: são hipócritas, são atores, eles estão encenando. E você sabe que um ator representa, um papel, não é ele quem ele é realmente, ele representa o papel. Então eles estavam representando aqui o que não eram, eles estavam aparentando o que não eram. Hipocrisia é dizer uma coisa que não é, ou aparentar uma coisa que não é. A pessoa usa uma máscara de crente, de santidade, de consagração. Hipocrisia é o contrário de sinceridade. Pessoa que se expõe. E você sabe que sinceridade vem da palavra sincera. Está lembrado disso? A ideia de sinceridade é sincera. Quando as pessoas pegavam, até hoje, você pega madeira na fabricação de móveis, às vezes a madeira tem um defeito, um buraquinho de uma broca, de uma lasca, alguma coisa. Então eles passavam o quê? Cera. Passavam cera, depois por cima passava o verniz e ninguém via. Então é isso que significa sinceridade, sem cera, sem esconder, sem aparentar o que você não é. Então Jesus está condenando isso, meus irmãos. É querer aparecer na oração. Eu sei, irmãos, que às vezes na oração em público a gente se preocupa com quem está ouvindo, a gente tem aqui um costume, queridos, de não chamar alguém, às vezes chama até, para vir orar, porque a gente não sabe se a pessoa gosta de fazer isso. A maioria absoluta gosta, não gosta. A maioria absoluta não gosta.
Então, quando a gente sabe que a pessoa gosta assim, não tem nenhuma dificuldade nesse sentido, a gente chama e tal. Mas é comum nas igrejas, chama aqui, vem cá fulano, aí os pés começam a tremer, né? E aí aquela gaguejada, e para que expor uma pessoa desse jeito, né? Não é legal, ela é sem fé, sem nada disso, é o temperamento dela, o jeito dela, ela não gosta, né? Isso acontece na escola, né? Quantas vezes a gente fica, o professor não pode me chamar aqui para responder isso, fica escondido, né? Porque a maioria absoluta não gosta. Quando vai apresentar um trabalho lá na frente, aí tem gente que reage de todo tipo, né? Tem gente até que desmaia. Queridos, então a gente respeita o temperamento, não é essa a questão, né? Mas o que Jesus está condenando aqui é hipocrisia, dizer uma coisa e ser outra. Eu gosto de fazer essa comparação de Judas e Pedro, né? Pedro falhou muitas vezes, e você está aqui na Bíblia com os erros de Pedro, né? Seu rompante às vezes, seu temperamento explosivo, né? Suas iniciativas, né? Mas ele abriu o coração, falava do que estava se passando, ele era honesto, sincero, e quando errava se arrependia, reconhecia seus erros. Agora Judas não, Judas era hipócrita, ele aparentava ser uma coisa e não era, ele aparentava ser o melhor e na verdade era o pior de todos. Ele impressionava os outros, ele chamava a atenção dos outros, mas infelizmente era um mentiroso, ladrão, traidor. O diabo estava usando ele, entrou no coração dele, mas aparentava ser o melhor. Irmãos, é interessante, né? Quando, às vezes até no momento de oração, nós somos tentados, né? Oração, para que aparecer? Para quê? Estamos falando com Deus, que tem gente que às vezes na oração quer pregar, né? Já viu gente que quer pregar na hora da oração? Né? Prega até para Deus, né? Tem gente assim, em orações é assim, e demonstra uma santidade, tem uma voz impostada ao Senhor, né? Usa palavras difíceis, para quê? Para impressionar os outros? Então, queridos, Jesus está falando de sinceridade. O diabo até na hora da oração, a gente aqui, ele vai nos tentar. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo, na hora da oração. Por que aparentemente, a atividade cristã mais fácil de se fazer é a mais difícil? Hein, Glossete? Porque orar é fácil, gente. Em qualquer lugar você ora. Todos, não precisa ter dom, todo mundo pode orar, mas quantos estão se dedicando à oração, irmãos? Não vamos olhar para os outros, não, vamos olhar para nós. Para nós. Então, e ele diz, quando orarem, não é se vocês orarem, né? Se vocês por acaso estiverem orando, não, quando vocês orarem, tá? Então, oração, irmãos, deve ser uma rotina, uma boa rotina, né? Um bom costume, né? Deve ser algo diário, sem cessar, como a Bíblia diz. Paulo fala aos Tessalonicenses, orar sem cessar. Jesus está falando de 3 atividades aqui da piedade cristã. Quais são as 3? Isso mesmo. Esmola, jejum e oração. 3, vamos dizer assim, atividades da piedade cristã: esmola, jejum e oração. E
E é interessante, irmãos, que socorrer os necessitados, jejuar e orar, não é para aparecer. Não é para aparecer. É para fazer no anonimato, sem querer palmas de ninguém, sem querer aparecer para ninguém, nem mesmo para satisfazer o ego. É para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por isso que é tão difícil as pessoas orarem no lugar secreto, sozinhas, porque ninguém está vendo, só Deus. Só Deus. Queridos, como é importante a gente entender isso, queridos, vencer a hipocrisia, sem querer aparecer. Agora, como vencer isso? Verso 6 vai falar, tá? Veja aí, mas a orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto, lhe dará recompensa. Exatamente o contrário que os fariseus hipócritas faziam, de aparecer, de querer ser visto. Ele diz, você tem que fazer isso no secreto, entra no seu quarto, fecha a porta, nem deixa a porta aberta, fecha a porta, só o pai, que vê em secreto, vai ver você. É você e Deus, é privacidade, exclusividade, você e Deus. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa, né, uma selfie, né? Pessoa, gente, estou aqui no monte, nós estamos aqui orando, para quê? Vou mostrar para os outros que está orando. Para quê? Para bater palma para ele? Não é? Há na internet vários vídeos de pessoas ajudando outras. Não sei se você já viu, é interessante. Mas filmou para quê? Para mostrar que está ajudando, para ganhar mais seguidores? Não tem valor isso para Deus. Isso é para aparecer. Quando você ajuda alguém, você não tem que aparecer. Vai no anonimato. Não saiba a sua mão esquerda que fez a direita, ou aqui direita fez a esquerda. Não tem que aparecer não, irmão, você está fazendo para Deus. Então é isso que Jesus está condenando, queridos. A hipocrisia, e a solução para isso é a oração em secreto. Você se desconectar de todo mundo e se conectar com Deus. Às vezes até na igreja isso é difícil, irmãos. Não é? Não é verdade? Que a pessoa às vezes com o celular não presta atenção. Ela está atenta às outras coisas e não aquilo que está se passando na igreja. Isso acontece na oração também, queridos. Quando você já reparou como a gente se distrai na oração? Não sei se acontece só comigo isso. Você está orando, sua mente vai longe. Acontece? Pensei que fosse só comigo. A mente, se você não tiver cuidado e se concentrar, né, você às vezes está ali orando e a mente está vagando, queridos. Então é importante a gente se concentrar, dar aquele tempo para Deus, é exclusivo para Deus, para estar em oração, em comunhão com o Senhor. É muito importante, irmãos. O celular pode ser uma bênção, pode ser uma maldição, irmãos. Você já viu quantos motoristas dirigem vendo o celular, irmãos? Outro dia nós estávamos passando, um motoqueiro, outro dia não, quantas vezes? Um motoqueiro. Gente, quanto arroz queimado com as irmãs, né?
Nunca queimou, não, arroz, feijão? Quantas vezes, irmãos? Comida passou do ponto, não precisa futucar a esposa aí não, meu irmão. Comida passou do ponto. Por quê? Distração. Não estou dizendo que é errado, irmãos. Estou dizendo que é errado você estar conectado, vendo, né? Não estou dizendo nada disso, tá? Tem gente que trabalha o dia inteiro com o celular e depende do celular. Quando falta internet, é um desespero. Aliás, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por quê? Nós estamos dependentes, ficamos dependentes do celular, da internet. Porque resolve as coisas. Você, num segundo, você resolve um problema. Você faz pagamento. Quase ninguém quer ir a bancos. Tem gente que gosta de ficar em fila de banco, né? Mas hoje em dia você faz tudo pela internet, gente. Faz compra, você vende, você faz tudo. Então facilita a vida. Agora tem que ter cuidado, para isso não dominar você. Outro dia eu estava vendo outro vídeo de uma senhora que estava tomando conta de crianças na calçada, de frente à casa dela. 3 crianças brincando na calçada, e ela com celular. De repente parou um carro, do outro lado da rua, saltaram 2 pessoas, um casal veio, pegou uma criança e levou. E ela não viu, porque ela estava distraída no celular. Quando ela percebeu, foi aquele desespero, porque as 2 outras crianças começaram a gritar. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui, vamos reservar um tempo para Deus, mas um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. Você já viu aquela pessoa que precisa dar tempo à família, mas não tem qualidade de tempo? Ela fica, deveria estar com os filhos ali, mas está fazendo outras coisas, e em vez de estar dando atenção, ou a esposa, ou o marido, ou os filhos. Então, que qualidade de tempo é esse aí? Olha só o que Jesus diz: entra no quarto, fecha a porta, fecha tudo aquilo que te conecta a outras coisas, fecha, e se concentra em Deus, ao Pai, para a oração. É a solução, irmãos. A gente vai orar ao Pai que está em secreto, e Ele que vem em secreto nos recompensará. Segunda proibição de Jesus são as vãs repetições. Veja aí, versículo 7. E orando, não use vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Verso 8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Antes da minha conversão, irmãos, vocês sabem que eu fui católico, e à noite eu rezava 10 Ave Marias, 10 Padre Nossos, né? 10 Salve Rainha e 10 credos. Quem foi católico sabe como é que é essas orações aí. 40 rezas. E fazia rapidinho também, porque, né? Jesus está dizendo, queridos, não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Com todo respeito, né, às pessoas que fazem suas rezas, né? Mas olha só, Jesus falando assim, não adianta repetir essas vãs repetições, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não sai de você, não sai do seu coração, você está repetindo frases. Pode ser o Pai Nosso, que é um texto bíblico, é uma oração modelo que Jesus fez, mas se a gente faz só repetir por repetir, não funciona, irmãos.
não funciona. Cai nesse erro aqui que Jesus está dizendo de vãs repetições. O que Jesus está dizendo, irmãos, que Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração, o seu coração. Deus não quer uma oração feita, pré-fabricada. A gente entende muito bem a oração modelo. Modelo é modelo, para a gente entender. Quando a gente tem um modelo, né, por exemplo, costureira, tem um modelo, fica fácil, não é? Comida aí, alguém fez, né? Aquela rabanada gostosa, né, meu irmão? Alguém fez, enfim, você, quando tem um modelo, fica mais fácil. Então, Jesus nos deu um modelo de oração. Não é para fazer vãs repetições, porque oração é muito mais do que palavras. O verso seguinte, verso 9, portanto, orem assim. Olha como Jesus é metódico, né? Ele fala do problema e dá a solução, fala do problema e dá a solução, mostra como é que tem que ser feito. Não faça assim, faça assim. Portanto, orem assim, tá? E aí vem o Pai Nosso, a oração modelo que Jesus deu, tá? Então, inclusive das sextas-feiras, o pastor Davi está fazendo um estudo, está muito legal, tá? Sobre a oração do Pai Nosso, no encontro Recarga aqui, vale a pena estar aqui, tá? Então, mais uma vez, o Pai Nosso não é simplesmente para ser repetido. Jesus está nos ensinando a orar. Não adianta falar, tem que falar com o coração. E é diferente, irmãos, de perseverança. É diferente. Lucas capítulo 18, verso 1, diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então a gente aprende sobre perseverança, que não é simplesmente uma mera repetição. Porque, por exemplo, o que você orou a semana passada? Você lembra o que você falou com Deus a semana passada? O que você pediu a Deus? Ih, pastor, não estou lembrando. Você tem que ter na sua mente o que você está pedindo a Deus. E você não está repetindo, você está como que, Senhor, como dizer, estou aguardando. É como se um filho tivesse pedido uma coisa, o pai diz: pai, estou esperando, estou aguardando. A ideia de perseverança é essa, queridos. É confiança, é esperança, é esperar em Deus, tá? A ideia de perseverança. Então, Jesus nos ensina que não é por muito falar que seremos ouvidos. Não é por muito falar, tá? Que seremos atendidos. O verso 8, ele conclui: Deus sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Ele não está dizendo que, Deus sabe, então eu não preciso orar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que devemos orar, mas não é com vãs repetições. Porque ele sabe. Então você não precisa estar falando toda vez, tudo a mesma coisa, tá? Então ele sabe das nossas necessidades. Então, queridos, nós devemos falar o quê? O necessário. Tem gente que gosta de falar demais, né? E se gosta de falar demais, às vezes, para orar, vai ser só em público. Em casa não. Já viu? Uma pessoa que gosta de orar muito em público, pergunta se ela ora muito em casa. Geralmente não. Geralmente não. Teve um pastor que, na hora do culto, pediu para um irmão orar.
irmão fulano vai nos dirigindo uma palavra de oração. E aí o irmão começou a orar, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, a oração do homem não parava. E aí chegou uma hora que o pastor falou assim: enquanto o irmão fulano termina a oração, vamos cantar um hino, irmãos. Vamos continuar o curso aqui. Oração longa se faz em casa. Oração em público é objetiva. Você não está orando sozinho. Você está representando a ideia, que você está representando toda a congregação na sua oração. Então é importante, irmãos, a gente entender isso. Mateus 23, 14, Jesus censura os escribas e fariseus por fazerem longas orações públicas, porque eles estavam querendo aparecer, eles enganavam as viúvas e depois queriam aparecer para elas, parecer muito dedicados, consagrados, mas eles exploravam as viúvas. Eclesiastes capítulo 5, verso 2, olha só: que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto, o que diz? Seja o quê? Olha só, poucas as suas palavras. Está vendo, irmãos? Deus sabe. Então eu vou falar o quê? O necessário. Se você pegar num relógio e ler a oração do Pai Nosso, calcula aqui, começa a ler: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Quanto tempo você vai gastar? 30 segundos, um pouquinho mais. Nem 1 minuto. Nem 1 minuto. Não são, assim, não é a multidão de palavras, irmãos, é coração. É o que realmente sai lá de dentro de nós. Às vezes nem palavra, é um gemido. E Deus conhece nosso coração, irmãos. Então não são palavras bonitas, é conteúdo. Não, sabe, é algo que vem lá do fundo do coração. Você abre e escancara a sua alma diante de Deus. E aí, nesses versículos de 5 a 8, irmãos, há 4 coisas que a gente observa aqui: quem pede, o que pede, como pede e a quem pede. Olha só, quem pede? Olha só, olha o que Jesus diz: não sejam como os hipócritas, fariseus, não use vãs repetições como os gentios, não sejam semelhantes a eles. Preste atenção, não adianta imitar aqueles, é imitar Jesus. Então quem é que está orando? Eu gosto muito quando Deus diz assim: Jó vai orar por vocês, amigos. A oração dele eu vou atender, a intercessão dele. Vocês não falaram o que era verdade sobre mim. Ele vai interceder por vocês. A oração dele eu vou atender. O que pede? Então, irmãos, outro dia nós falamos das orações de Paulo, né? Não focalizando as coisas materiais, físicas, nas maiores necessidades, focalizando mais as bênçãos espirituais. O que nós estamos pedindo? Deus conhece nossas necessidades, não conhece? Ele vai prometer suprir? Então, ore. Não tem problema de orar, pedir o pão de cada dia. Ele nos ensinou a fazer isso.
Mas o que nós estamos pedindo a Deus? Como estamos pedindo? Como os hipócritas, para serem vistos? Como os gentios, em vãs repetições? Como é que nós estamos fazendo isso? Tem que ser em secreto, com o Pai que vê em secreto. A quem estamos pedindo, irmãos? Ao Pai. Oração tem que ser dirigida ao Pai, não é a Jesus, não é ao Espírito Santo. Oração é dirigida ao Pai, em nome de Jesus, auxiliados pelo Espírito Santo. Olha a trindade, né? Oração é dirigida a Deus Pai, no nome de Jesus, é a graça de Deus, por isso que Ele nos atende. Então é importante nós entendermos isso, queridos. Então, concluindo aqui, queridos, duas proibições nas orações aqui, antes da oração do Pai Nosso: não ser hipócrita, não orar para ser visto, para aparecer, para impressionar os outros, tá? Mas orar em secreto, ao Pai que vê em secreto e vai nos recompensar. O objetivo dos fariseus era aparecer, então apareceram, já receberam a recompensa, não tem mais que receber nada, porque o que eles queriam é exatamente isso. Você quer, eu quero e você quer aparecer? Não, não é isso que nós queremos. Então o nosso objetivo em oração não é isso, senão a gente acaba recebendo. Se é para aparecer, apareceu, então acabou. E a segunda proibição são as vãs repetições, é falar com o coração, mais com o coração, menos com as palavras. Mais com o coração e menos com as palavras. Fale pouco, fale o necessário, porque Deus já sabe. Não é orar como os fariseus, não é orar como os gentios, é orar como Jesus. Como Jesus ensinou, como Jesus praticou a oração. Então, Ele é o nosso maior modelo de oração. Amém?